Então, a gente vai falar hoje aqui justamente desse formato de conteúdo que está sendo cada vez mais popular, né? O Telequai, as populares novelinhas do Quai, que acho que todo mundo já assistiu alguma com esses plot twists intensos e às vezes revoltantes, às vezes maravilhosos, que é uma iniciativa do Quai junto com produtores de conteúdo, como o Phil Rocha, como a Markelly e como o Ian, que está chegando agora nesse mundo, que a gente está muito acostumado a ver esse conteúdo curto, muito focado em humor, quase sempre, né? E acho que o Telequai, ele amplia as possibilidades aí de dramaturgia curta, de até 2 minutos. Tem suspense, tem drama, tem crime, tem tragédia, tem humor também. E vamos falar um pouco sobre essa produção, como que ela funciona. Estamos aqui com o Phil Rocha, que é de uma... Ele tinha uma produtora que migrou muito, né, com foco agora para o Quai. A Markelly, que é uma das rainhas do Telequai. Obrigada. Como que a gente pode falar? A Glória Pires do Quai. A Fernanda Montenegro do Quai, é um negócio extraordinário. E o Ian SBF, que é uma das mentes geniais por trás do Porta dos Fundos e que anda um pouco empolgado com essa história toda aí. Não se fala de outro assunto com o Ian SBF. Queria começar com a Markelly para falar justamente do processo de criação de um vídeo desses, que costuma ter ali 2 minutos. Hoje o Quai, eu que sou twitteiro, o Quai tem um esquema de thread hoje em dia, né? Que as histórias ali, muitas histórias acabam em si mesmas, mas outras têm capítulos. E hoje essa playlist funciona assim, né? A pessoa pode acompanhar toda a história ali de 1, 2, 3 capítulos, o que é muito interessante. E eu sei que a Markelly é a mente por trás dos próprios vídeos. Então, ela é diretora, produtora, criadora. Conta um pouco como é que é esse processo, Markelly. Então, o processo, até sair um videozinho ali de 2 minutos, o processo é longo, começa lá em pegar referência, criar roteiros, a produção, a direção, a atuação. Então, cada processo tem um cuidado muito grande. A relação, eu sei que onde chama mais atenção do pessoal assim, é na criação dos roteiros, dos plot twists e tudo mais. Tudo bem que cada processo tem ali uma intensificação de cada coisa, mas a criação do roteiro é o mais interessante porque eu tiro as ideias de tudo, desde a vida do meu vizinho até a minha vida de infância. E isso que chama mais atenção, isso que é mais interessante, porque tem muito de mim. Então, é um processo muito longo, muito interessante. Eu amo, assim, cada processo, tanto a atuação quanto todos os processos, e é isso. Mas tu tinha alguma experiência nessa produção? Porque começou muito contigo contra o mundo ali, né? Acho que hoje tu tem mais um apoio. Como que é esse processo, assim? Eu ainda estou criando a minha equipe. Eu tenho um pessoal que me ajuda, tenho meus 2 atores, tenho um assistente. Eu ainda edito os meus vídeos. Estou tentando crescer a minha equipe, assim. Mas ainda assim tem tudo de mim, tem muito de mim. Eu estou tentando ensinar tudo para a minha equipe, está crescendo cada vez mais, mas ainda sou eu que faço tudo. Eu não tenho muito tempo, é muita correria, acordo muito cedo, durmo pouco, mas é o que eu gosto, é o que eu amo fazer e faço com muito amor. Eu acho que é por isso que dá certo, todo mundo gosta muito. E estamos aí. São quantos vídeos por semana, mais ou menos? Eu posto de 3 a 6 vídeos por semana, depende muito. Como eu tenho ainda que fazer tudo, sobra bem pouco tempo para mim. Então, é muita correria. E envolvidos diretamente nessa produção são mais ou menos quantas pessoas? Fixas, assim, somos 4 pessoas. 4. Isso, só que toda semana tem ali... às vezes o roteiro precisa de 10 pessoas no roteiro, às vezes precisa de 5, então depende muito. Aí eu chamo muitas pessoas para fora para fazer ali a participação, às vezes uma mãe, às vezes uma criança, etc. Passando na rua, assim? Eu chamo todo mundo, eu abordo. Então, eu vejo alguma criança diferente, eu falo, vai servir para aquele roteiro. Já abordo, eu sou muito cara de pau, eu chego em todo mundo. É complicado.
E o Fio, ele Inclusive, tá todo mundo convidado, quem quiser. tem que gravar uma novelinha aqui. Tem que gravar uma novelinha. Já tem que gravar, pessoal. É o sonho do Ian um participar. conteúdo Telecauai aqui. Eu já fui falar, ela que não me retornou. Eu já pedi para você para dirigir um vídeo seu. Acho que você não falou de volta. Vai rolar, vai rolar. Mentira. Eu acho que eu te mandei, você não deve ter visto a mensagem. Não, onde você mandou? Eu acho que foi no Instagram. Já vamos fechar parceria aqui, então. Certeza. Olha as coisas melhorando aí. Mas a Markelly não tinha ainda essa experiência pregressa como produtora, né? Mas o Fio, ele já tinha uma produtora, fazia vídeos para outras plataformas e tal. E aí, hoje, boa parte do teu vídeo, do teu dia ou da tua vida migrou para o Telequai. A gente faz séries. Exatamente. Hoje, na verdade, 100% da minha produção é voltada para o Telequai. Antes a gente fazia conteúdo de comédia para outras plataformas, eram vídeos um pouquinho mais longos, e aí a gente teve que fazer essa transição para o Telequai, onde hoje eu dirijo 10 canais de Telequai, cada um com temáticas diferentes, desde conteúdo infantil, suspense, terror, drama. Inclusive, Bia respondendo como termina aquela história do início, na verdade isso daí fazia parte de uma linha motivacional e inspiracional do Telequai. Então, não tem um plot twist muito forte nessa história, mas nas demais, realmente, é uma atrás da outra. Não, legal. E acho que a galera está começando a ser reconhecida na rua, né? Tem fã-clube de atores, né? O pessoal que segue, monta perfil em homenagem. Como que está sendo essa resposta do público, assim, para você? Como eu tenho um elenco que ele é, na verdade, meio reduzido, assim, a gente tem umas 6, 7 pessoas, mais ou menos, que vão revezando ali, então as pessoas acabam sendo conhecidas porque elas aparecem muito em vários vídeos, né? E a gente tem pessoas, assim, que estão sendo reconhecidas na rua, na academia, você não é aquele cara que faz Quai? Até algumas brincadeirinhas dentro de portaria de condomínio, com alguns porteiros também que reconhecem, a moça do Quai. Então, tem disso, está sendo bem legal para os meus atores por isso, assim, o reconhecimento do trabalho deles. Que tem essa coisa aí do porteiro, né, da pessoa não ser reconhecida e tal. Tem alguns clássicos já, né, uns plot twists clássicos já, né, da pessoa ali que mostra o seu talento, que não é por aqui, é por ali. Tem algumas coisas que vocês têm visto que funcionam bem e aí vocês investem em variações do mesmo tema, digamos assim. Exato, porque dentro do Telequai, como a gente fala muito sobre questões de identificação, porque o Telequai acho que é muito sobre isso, é sobre você se identificar com aquele conteúdo. Então a gente busca histórias que consigam ressonar com as outras pessoas. Então, nesse sentido, essa história de a pessoa que foi humilhada para depois mostrar que tem seu talento, a pessoa que menosprezou uma pessoa só porque ela é um pouco mais pobre. Então isso sempre acaba sendo recorrente porque o público se identifica demais, independente se você repete isso ou não, sempre tem, o Markelly deve saber mais que eu, de quantos comentários vêm das pessoas se identificando muito com aquilo, né? Que acho que é próximo do coração, assim, eu acho, quando a gente fala sobre isso. São mensagens muito simples e diretas, né? Que tem aquela grande virada ali na história, mas que bate fundo ali nas pessoas, todo mundo se identifica de alguma forma. A identificação, exatamente. Como o Brasil precisa muito disso, né, dessa mensagem. Eu acho que o Telequai veio com essa proposta, assim, de tocar nesse assunto, assim, que pouco se toca, assim, quando o assunto é conexão. E aí é o que o povo gosta, porque a gente conta muito da vida real do Brasil, né? Do social ali, de uma forma legal. Ainda mais a gente que, imagino que você também deve estudar bastante, ler bastante, então a gente encontra um meio de tocar isso de uma forma mais legal, levando isso com formato de telenovelas, né? Acho que é por isso que o povo gosta tanto. A gente coloca meio com uma lente de aumento em cima de um problema que está sempre ali, que muitas vezes, quando você vê em outras mídias, são muito tratados de uma maneira meio gourmetizada ou com um pouquinho de açúcar em cima, sabe? A gente aumenta só. Isso, ou com interferência de alguma manipulação do governo. A gente não, a gente vai só com o coração e vai com Deus. Legal. E o Ian, que é o homem que inventou a dramaturgia na internet 10 anos atrás... O Boni da internet. Ele, tu junto com outras pessoas, tem comentado muito a respeito do Telequai, compartilhado os vídeos,
Eu lembro que o Adnet chorou de rir com alguns também no Twitter, um monte de gente está falando muito sobre isso. Queria entender de ti, assim, qual é o apelo, o que tu acha que tem de bacana, de tão divertido, interessante, e também qual é o caminho dessa dramaturgia, que acho que nesses últimos 10 anos tem expandido para alguns lugares, assim. Cara, quando a gente fala das novelinhas do Quai, às vezes a gente foca muito na dramaturgia em si, na história, nos plot twists. Tem outros vários pontos que eu acho muito interessantes. Tem coisas ali que muito pouca gente percebe. Você tem uma produtora grande, que veio de outro lugar, mas tem algumas coisas que você pode descobrir no Quai que você aprende, coisas que você não fazia a menor ideia. Teve uma época que eu parei e falei assim, como é que eles captam o som? Porque eu não acredito, não tem ninguém pegando esse som, isso não está certo, eu sei que não está sendo dublado, e eu gastei um tempo, como é que eles captam o som? Depois eu te pergunto isso, mas aí eu fui ver muitos vídeos, óbvio, as pessoas estão com o celular na mão, porque você está com o celular na mão agora. E eu comecei a olhar, eu falei, puta que pariu, eles estão gravando do celular. Então você começa a ver que eles bolam um jeito diferente, de que eu estou há 10 anos fazendo vídeo para a internet, e quando a gente acha que a gente faz o jeito mais guerrilha possível, lá no começo do Porta, vem uma galera e você aprende coisa com eles. Você fala, cara, tá bem captado o som, eles conseguiram fazer, tá dentro da narrativa, é diegético o negócio. Você fala assim, cara, para mim é um fenômeno de várias formas, não só é uma outra forma de contar a história, é um outro formato, mas é uma nova maneira de produzir também. Então, assim, é super interessante de várias maneiras. Pela criatividade ali às vezes até da falta de recurso, né? E acho que dessa inspiração que acho que acaba tendo do faça você mesmo, né? A pessoa pode ver um vídeo do Phil, da Markelly e falar, porra, tá aí, quero fazer isso em casa, quero chamar meus amigos aqui de alguma forma a desempenhar isso. E é um estudo não só, como é que eu vou dizer, é social, mas também é um estudo de narrativa de várias formas, porque, por exemplo, a gente passou 120, 30 anos do cinema aprendendo o eixo, falando, não pode quebrar o eixo, não pode quebrar o eixo. Ninguém nunca viu um eixo quebrado nos vídeos das novelinhas, e eu acho isso incrível, porque eu falo, gente, olha isso, a gente tem que repensar muita coisa por causa disso, falando sério, é incrível isso. O que é eixo? Conta aí pro pessoal. Então, eixo, gente, é quando você me filma de um lado, você tem que filmar de uma outra maneira para, quando eu estiver falando com a outra pessoa, eu olhar para ela aqui. Na maior parte das novelinhas do Quai, e eu tenho uma teoria por quê, a pessoa está aqui falando, por exemplo, eu estou conversando com você, só que quando eu vou te olhar, você também está desse jeito. Então parece que as duas pessoas estão olhando para o mesmo lado. Isso é um problema de como você posiciona a câmera. Só que ninguém nunca botou num comentário, o eixo está quebrado. Então, assim, você começa a repensar e de verdade, você começa a reentender o que você faz e você fala, peraí, para quem que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para o público, o que é que o público quer ver? Não necessariamente eu quero fazer só o que o público quer ver, mas você começa a repensar muita coisa que você achava que era certo, certo de talhado em pedra, né? Sim. Onde que a energia pode ir, né? No final das contas, sim, da prioridade. E aí é muito legal, só para fechar isso, que você começa a repensar que a história, o que é mais legal, é sempre mais importante. Então, assim, se o eixo está quebrado, se a continuidade a gente já sabia que não era, mas você começa a ver que o que importa é a virada. A gente quer ver a pessoa sendo humilhada lá porque ela humilhou um mendigo. É isso que a gente quer ver no final. É isso. É o que vai... Não é o eixo, né? É a história ali que vai fazer ser compartilhado. É isso. Que é o que todo mundo está atrás hoje, né? De chegar em outros lugares, de ser compartilhado pelas pessoas. Acho que é isso. O senhor lá no Porta dos Fundos, vocês têm uma parte muito forte da empresa institucional, que é a ligação com o marketing, né? Com publicidade. O senhor trabalha com isso muito também. E eu fiquei sabendo que o senhor dirigiu agora uma publicidade do Telequai, mais uma vez inovando, depois de trazer essa história das marcas, que eu lembro que quando surgiu isso no Porta, meu Deus, um negócio engraçado e que não é comercial, mas é tal. E como que foi isso? Assim, queria que contasse um pouco essa experiência, o que é e como foi. Cara, a gente fez uma parceria, Porta dos Fundos
Elo, cartão Elo e Quai. E foi incrível, porque a gente está fazendo uma série, a gente está lançando ainda esses vídeos. Você procurar lá no Quai, você bota cartão Elo na busca, você vai achar o nosso canal do Quai que tem esses vídeos. E é muito legal. Você viu? E, pô, valeu. A gente está fazendo, e vou te falar, hein? A gente começou a fazer, eu falei, gente, joga aqui que 10 anos de YouTube, pelo amor de Deus, isso aí a gente faz. Eu me ferrei para filme. Estou falando sério, porque além de tudo, eu queria trabalhar a linguagem, né, do que o pessoal faz, e eu estudei. Amigo, é outra brincadeira. Estou falando sério. Eu consegui, eu fui bem sucedido em parte. Não consegui fazer o negócio. Se eu te falar hoje, a gente não conseguiu reproduzir. Depois que a gente filmou, a gente sentou, começou a analisar, a gente falou, não pode ser assim, a gente tem que fazer de tal jeito, porque não dá, é outra brincadeira, é outro universo, é outra linguagem, é outra maneira de fazer. E a gente passa por isso 24 horas por dia. Eu acredito, porque eu vejo como todo mundo que produz, uma hora vai dublar, na outra vamos para o recurso do celular, na outra tenta captar ali. Eu vejo que o pessoal também está descobrindo a maneira certa e a melhor maneira, né? Porque eu sei como é que é. A gente cria técnicas qual é o todo jeito dia. que a gente pode não gastar dinheiro, ou menos possível, mas ter maior qualidade. Então, assim, a gente fez isso lá, fizemos o negócio, ficou engraçado, a gente fez com o elenco do Porta, tem a Evelyn, tem o Pimenta, o Nabote, o Ed Gama, ficou muito legal. O Maclá, ficou super engraçado e tá dando super certo. Mas o mais legal é que, óbvio, né, a gente faz uma brincadeira com a linguagem de Quai, com as novelinhas. A gente faz da nossa maneira, é quase assim, como é que o Porta dos Fundos faria uma novelinha? Só que quando você joga na plataforma, virou só uma novelinha, ninguém mais está pensando nisso, as pessoas estão lá comentando, é isso mesmo, não podia humilhar aquela pessoa, e você fala, gente, e você vai para um outro lugar, que eu converso lá com os roteiristas, a gente fala, caramba, a gente fez uma novelinha do Quai, porque a gente está em outra brincadeira aqui, é um outro lugar, e as pessoas incorporam aquilo. Então é super interessante, a gente está vendo coisas que a gente nunca pensou ver, né, com outra plataforma, muito curioso. E está dando super certo, adorei o resultado, pô, que bom que você viu, que você gostou. Sim, inclusive eu acho assim, particularmente que o modo como vocês conseguiram fazer o humor dentro do formato do Telequai redefine muito do que eu acreditava como era o humor dentro do Telequai. Porque acho que a questão do formato é muito importante, né? Tipo, eu venho com uma produtora com uma estrutura um pouco maior. Tipo, o vídeo que foi mostrado aqui foi gravado com chroma key, etc. Que já é uma linguagem que no Telequai não tem sido tão mais aceita. Exatamente por causa dessa questão da proximidade, né? Tipo, você tem que olhar para o vídeo e falar, cara, eu quero fazer isso. E se você vê uma coisa assim, você fala, talvez eu não consiga, né? E aí, quando a gente vê, por exemplo, um trabalho do Porta que é produzido muito profissionalmente, mas com essa linguagem que parece tão próxima, funciona. E aí é isso que eu acho muito, muito genial, essa sacada, assim. E colocar o humor com os plot twists junto, aí ficou perfeito, assim. Particularmente gosto muito. Mas olha, eu vou te falar que está sendo, depois que eu fiz o Telequai aqui, eu só quero fazer isso da vida. Porque é muito bom, estou falando sério. É apaixonante. É livre, sabe? Isso é uma coisa interessante do formato, da narrativa das novelinhas. É uma liberdade muito, muito boa e até por você estar descobrindo coisas na linguagem. Então você não tem, no Porta, né? Você sabe como é que é. A gente fala assim, o jeito Porta de fazer. Tem que ser assim. TV. E não, mas o Telequai, acho que ele está se descobrindo, as pessoas estão descobrindo e o Telequai está descobrindo coisas junto. É muito legal. E Elo ter entrado nessa foi incrível, né? Deve ser uma das primeiras. Não sei se deve ser uma das primeiras. É a primeira marca. É a primeira marca que faz assim, que entra junto com o conteúdo. Então, bom. Ó, marcas, estamos aí, hein? Só para avisar. Por favor, que eu quero muito continuar com isso. E essa coisa que você falou do Quai também, só para complementar uma coisa, eu acho muito. Acho que o que mantém essa paixão viva por fazer Quai, e acho que a Kelly também pode me falar isso, é exatamente o fato de que o Quai é muito fluido, né? E ele é vivo. Então, tipo, parece que você tem que tá sempre mudando. Então você não faz o mesmo sempre, porque às vezes o público já está reagindo de outra maneira, eles estão se envolvendo de outra maneira, então de repente o modo que você contava a história já mudou.
né? Então, aí, tipo, vai toda hora mudando, assim, acho que isso mantém a bola para cima. Né? Não, lembra quando teve a mudança para o final, onde quebra a quarta parede, vocês olham para a câmera e falam, gostou desse... Você acha que ele deveria ser humilhado também? Isso para mim, quando eu vi, foi um choque, que eu falei, não, eles não fizeram isso. Para mim foi tipo, sexto sentido. O sexto sentido. Não, e esse é até o gancho para falar com a Markelly, porque isso é uma novidade mesmo. Né? Tinha as histórias, eventualmente tinha ali um texto no final falando, curtiu, comente, compartilhe, era um negócio mais sutil. E agora não, agora tem a Markelly virando para a câmera e falando, você acha que eu deveria ter humilhado este cara? Você acha certo o porteiro não me deixar entrar porque eu sou mendiga? Comente aqui. Então, né, ou das traições, que também são maravilhosas. É outra vertente muito boa, né? Então, eu queria saber, assim, qual foi a sacada e se isso tem impactado os números no sentido de, assim, a galera quer te dar uma dica, quer falar, não humilhe, por favor, volte. Então, o mais engraçado é que tem muita verdade nos vídeos, porque são histórias reais que acontecem, né? Mas o mais engraçado é que todo mundo acredita muito no que acontece. Assim, não há Deus que desça na terra que faça aquela pessoa acreditar que aquilo não aconteceu. Eles acreditam muito. E assim, se uma pessoa está errada... O meu ator, ele tem muito medo de ser apedrejado na rua. Ele morre de medo. Eu fico com ódio dele. Só que assim... O Pierre e a Ellen também estão aqui comigo. Só que isso é legal, porque você está passando o que de fato é a realidade ali, o pessoal está sentindo a conexão, e tanto que nos comentários tem muito, olha, isso aconteceu com fulano, com ciclano, com vizinho, com beltrano, dá um pouquinho de medo. Só que é a realidade, eu gosto de fazer isso, porque você conecta com o público, você dá permissão para o público participar mais assim da sua vida, dos seus vídeos, eles gostam, eu me sinto mais próxima, mas eu acho que hoje já deixou de ser uma estratégia, eu acho que hoje tipo, o público, eu vejo tudo como um todo, né? Já faz parte de mim, então parece que eles querem que você pergunta, sabe? É engraçado, mas é uma coisa que eu tenho assim, como característica dos meus vídeos também. E quando tem essas perguntas e a galera aponta algum caminho ali nos comentários, vocês pensam em fazer daí às vezes uma tréplica, aquilo serve de insight para criar outros vídeos? Como que é isso? Já aconteceu muito de o próprio público me direcionar para alguma continuidade. Já muito, né, Ellen? Tipo, de fazer um vídeo, nem ter a intenção de fazer uma parte 2, uma continuação, e o público pedir tanto, de ir no meu direct, nas minhas outras redes sociais, pedir tanto, e eu ir lá e fazer em cima da hora. Acontece muito. Mas eu acho que é o caminho mesmo, assim, sabe? Pedir a opinião deles para eles te direcionar e testar ali, né? Para saber se eles estão gostando ou não. Até porque eu acho que tem muito a ver também com essa questão da identificação, né? Sim, tipo, eles acabam se identificando, tipo, tanto é que a Markelly em todos os vídeos ela se chama Markelly. Então se criou uma identidade muito forte junto com ela. Sim. Então quando você faz essa pergunta, eles falam, cara, tá falando comigo. Exato. Inclusive isso também moldou muito como a gente faz os nossos vídeos. Hoje a gente tem um call to action no final de quase todos os vídeos, por causa que a Markelly molda o Telequai, né? Então... E daí tem a neta do Abravanel, que sempre é esculachada também. Alicia. É difícil, são muitas questões. E viram personagens, né? São personagens interpretando outros personagens. Vira um negócio meio nesse sentido que é interessante. Mas você sabe que um dia a gente tem amarrada num cativeiro, sempre. Mas um dia a gente tem que tentar entender, porque o pessoal trocou, tem a Alicia Bravanel, mas de repente o pessoal começou a usar Silva, do Fausto Silva. Também. E eu fiquei meio, será que aconteceu alguma coisa? Será que os Abravanés não deixam mais? Achei curioso. É bom. Aqui tem alguns números importantes que acho que vale a gente falar. O Telequai já tem 580 mil publicações no Quai. É muita coisa, né? É muita coisa. E nem tudo são de vocês, né? Tem muita gente produzindo. Acho que esse sucesso, essa repercussão acaba incentivando as pessoas a começarem esse trabalho lá também. 18 bilhões de views na plataforma, que é um escândalo, é muita coisa. E aí, Fio, queria que o senhor contasse para nós aqui qual é o maior desafio
E a dica para quem está entrando nesse mundo aí inspirado por esses números eloquentes e que o senhor acha que são os caminhos aí? Tá, vamos lá. Primeiro vou começar com a dica. A dica é, consuma Telequai. Eu vejo muita gente querendo produzir conteúdo para o Quai, mas querendo fazer o conteúdo que eles querem fazer, no formato que eles querem fazer, no formato que eles sabem fazer. E eu, por exemplo, como eu já criava conteúdo em outra plataforma, quando vim para o Quai, eu lidei exatamente com isso. Do tipo, cara, a gente começou muito cedo, né? A gente começou em dezembro de 2021. Então, o Telequai estava engatinhando. Então, a gente meio que foi tentando adaptar ali e hoje a gente viu que a coisa mudou. Então, assim, consuma Telequai mesmo. Assim, tem vários criadores que são muito bons, como o Markelli, tem também o Ale, tem mais um pessoal de São Paulo, tem vários nomes que eu não vou lembrar agora. Mas consuma Telequai para vocês entenderem a linguagem, entenderem principalmente a base das histórias, que ela é muito sobre identificação, mas sempre tem que ter uma surpresa, sem cenas muito longas, sempre muito dinâmico, com falas importantes, nada que seja descartável, nada que na hora que você olhar no roteiro ou no vídeo, você vai falar, pô, você poderia tirar essa cena inteira que o vídeo faria sentido. Então, acho que é sempre ter essa cabeça mais lá na frente. E o maior desafio é exatamente isso, é você se desprender do que você já sabe, como o Ian falou. Muitas vezes as suas técnicas e estudos lá de trás vão te engessar, na verdade, para se adaptar nesse formato que é muito novo, muito fluido, e que muitas vezes, por exemplo, eu deixo de lado a estrutura da produtora para gravar com o celular mesmo, porque eu preciso conectar com o meu público, né? Então, eu acho que é por aí, assim, pelo menos no meu ponto de vista. Legal. O Ian, falou que gostou muito de fazer essa novelinha. Eu vi que tu já fez umas brincadeiras lá com o Ed Gama, com o Nabote. Qual que é o caminho que tu acha? Assim, o que tu gostaria de fazer no universo do Telequai? Cara, engraçado você perguntar isso, porque eu estava justamente pensando em fazer um filme dentro da plataforma. Óbvio, tem que dividir, não sei em quanto, que acaba virando uma sériezinha. Mas as coisas também vão mudando, né? A plataforma aumenta o tempo, não sei. Mas eu fiquei, cara, como é que seria um filme dentro desse formato, né? Não só 9x16, mas você começa a pensar em como é que a gente pode usar essa linguagem, essa narrativa para outros produtos, talvez, que não sejam só o vídeo de poucos minutos. Como é que seria um longa disso? Cara, de verdade eu fico... Porque, mas assim, está mudando muito. Eu acho que tudo é tão experimental agora que, óbvio, seria muito mais uma tentativa do que ia ser horrível. Mas eu acho que vale a pena. Não, legal. E acho que é um pouco isso, né, Markelli? Está em constante... Acho que ainda está em formação, né? E acho que isso é um processo que vai ser próprio dessa linguagem, assim, vai estar sempre mudando. Sim, todo dia a gente está aprendendo muita coisa, né? Porque o formato Telequai foi entregue para a gente, mas nem eles sabiam exatamente. A gente que vai se descobrindo todo dia, inventando, eles vão vendo que vai dando certo, a gente não sabe, a gente está em constante crescimento. E é aquilo, né, que o Phil estava falando, não se apegar ao perfeccionismo para quem gosta, para quem quer fazer telenovelas na internet, no Quai, no Telequai, e fazer o melhor que você pode com o que você tem ali na hora e dar o seu melhor, fazer com o coração, eu acho que é o segredo de tudo. É por aí. E até falando muito sobre isso, fazer com que você tenha, isso é uma das coisas que o Telequai também traz, que é essa acessibilidade mesmo, né? Exato. Tipo, para um público responder a sua história, você não tem mais que ter aquela imagem perfeita, o som maravilhoso, captado lindamente. Não, tem que ser uma história. A história é o centro de tudo. Você, então, a sua essência ali, eu acho que é o que exatamente. dá certo. Assim. A criatividade e a surpresa ali, né? Exato. Então, tá bom, então assistam Telequai, façam Telequai, né? Todo mundo fazendo novelinha. Muito obrigado aí pelo prestígio e até mais. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Quais?